Olá, gente. Vamos para mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje, a aula número 3, onde iremos falar sobre condição de alinhamento de três pontos, ou também conhecido como pontos colineares, certo? Então, eu posso falar alinhamento de três pontos ou escrever aqui, ou pontos colineares. Pontos colineares. O que é que acontece? Bom, gente, para que três pontos estejam alinhados, eles devem estar numa mesma reta, certo? Então, se os três pontos estiverem alinhados, eles serão colineares, estarão numa mesma reta. Então, suponhamos que você tem aqui o ponto A com essas coordenadas, o B com essas coordenadas aqui, x2, y2, e C com x3, y3. O que é que acontece? Para que esses pontos estejam alinhados, eles devem estar numa mesma reta. Se eles estiverem numa mesma reta, eles são chamados de colineares. Ora, e como é que eu faço para saber se eles estão numa mesma reta? Bom, a gente vai usar uma ferramenta que já é de conhecimento de vocês, que é justamente o cálculo do determinante, certo? Então, o que é que acontece? Se você tem três pontos quaisquer e você quer saber se esses pontos estão alinhados, bom, você vai escrever aqui as coordenadas desses pontos. Olha, forma determinante, vai ficar como? Perceba que aqui, olha, x1, y1 são as coordenadas do ponto A, certo? x2, y2 são as coordenadas, olha, do ponto B. E x3, y3 as coordenadas do ponto C. Não importa a ordem, você poderia escrever primeiro as coordenadas do ponto B, depois as coordenadas do ponto A e depois as coordenadas do ponto C. Essa ordem aí não importa, ok? Beleza. E essa terceira coluna aqui, olha, essa terceira coluna aqui você vai preencher com o número 1, certo? Ao calcular esse determinante, se você encontrar zero, se o determinante disso for zero, então, o que é que acontece? Esses três pontos estarão alinhados, certo? Bom, existe uma demonstração de como chegar, como verificar se isso aqui realmente é verdade, certo? Mas para nossa aula, só vou me preocupar com a questão do cálculo, de verificar realmente se esses pontos estão alinhados ou não. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Olha só, exemplo. Eu tenho esses três pontos aqui, ó, esses três pontos aqui, e quero saber se eles estão alinhados. O que é que eu vou fazer? Vou representar, certo? Vou calcular o determinante. Se o determinante for zero, eles estarão alinhados. Eles são colineares. Caso contrário, eles não estão alinhados, certo? Beleza. Então vamos logo resolver aqui o exemplo 1, que aqui depois nós temos um exemplo 2. Vamos para o exemplo 1 logo, olha. Então o que eu vou fazer aqui inicialmente? Veja, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu tenho que ter aqui o seguinte, ó. Vou representar aqui, certo? Então tá aí. Eu tenho o ponto o ponto A, que é menos 3 e 5, ok? Tenho o ponto B, que é quem? Que é 1 e 1. E tenho o ponto C, que é quem? Que é 3 e menos 1. Olha só, você sabe que a terceira coluna a gente vai fazer o quê? Colocar 1, olha. 1, 1 e 1. Certo? Beleza. E agora, a gente sabe que para calcular um determinante, o que a gente faz? A gente repete as duas primeiras colunas, olha, ao lado da terceira. Então, vai ficar quem? Menos 3 e 5. 1 e 1. E 3 e menos 1. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que a gente vai calcular esse determinante, certo? Ao calcular esse determinante, se o resultado for zero, se esse determinante for zero, então os pontos estão alinhados, ok? Então, aqui é um D, certo, gente? Calcular o determinante, ok? Então, como é que eu faço aqui para calcular o determinante? Vocês já sabem, já é de conhecimento de vocês, que eu faço aqui o seguinte, ó. Os elementos que estão aqui na posição da diagonal principal, olha. Multiplico, ó, menos por mais, menos, ó.
menos 3. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, certo? 5 vezes 1, ó, e vezes 3. Isso aqui vai dar 15, certo? 15. E aqui, olha, multiplicando, vai dar quanto? Olha, menos 1, certo? Beleza. Feito isso, vamos agora calcular aqui esse outro, ó. Esse vezes esse e vezes esse, ó. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Menos por menos, vai dar mais. Aí eu venho aqui agora, 3 vezes 1 vezes 1. Vai dar quanto? 3. É claro que como é mais, não precisa eu colocar o sinal, não é isso? Então, vou omitir o sinal de mais, certo? Beleza. E aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Beleza. O que é que eu faço? Bom, gente, antes de concluir, vamos somar aqui esses resultados, olha. Eu tenho aqui isso aqui, olha. Se eu somar isso aqui, olha, menos 3 mais 15, vai dar 12 positivo. 12 menos 1, 11. Tranquilos? E aqui, olha. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Beleza. Então, como é que vai ficar aqui o determinante? Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse aqui eu escrevo aí com o sinal que está, 11. E lembrando que esses da diagonal secundária, a gente escreve com o sinal trocado. Tá? Mais 11 menos 11. Isso aqui vai dar quanto? 11 menos 11, 0. Então, logo, esses pontos estão alinhados. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, tá aí. Vou voltar lá no exemplo número 2. Olha só, que foi o primeiro exemplo, olha, que eu respondi lá na outra folha. E o exemplo número 2 diz o quê? Determine x de maneira que esses pontos aqui, olha, A tem esses pontos 3 e 5, B, 1 e 3, e o ponto C, x e 1, sejam vértices de um triângulo. Ora, a mesma ideia de pontos alinhados que a gente utilizou anteriormente, a gente vai utilizar nessa questão aqui, porém com um diferencial. Nós sabemos que se 3 pontos estão alinhados, como no caso aqui dessa forma, certo? Não formam um triângulo. Porém, se eu tivesse um ponto aqui fora dessa reta, se eles não tivessem alinhados, suponhamos que o ponto B estivesse aqui, olha, que fosse o ponto B, aí veja, aí eu teria assim, eu teria como formar um triângulo. Suponhamos que o ponto B não tivesse aqui, olha. O ponto B fosse aqui, olha, aí eu teria como formar um triângulo, certo? Então, nesse caso, para formar um triângulo, o que é que tem que acontecer com os pontos? Eles não podem estar alinhados. Então, eu sei que para estar alinhado, o que é que acontece? O determinante é 0. Se eu não quero que eles estejam alinhados, esse determinante tem que ser o quê? Diferente de 0, certo? Então, olha só, aqui quer que determine x para que esses pontos não forme os vértices de um triângulo. Então, eles não podem estar alinhados. Tudo bem? Então, vamos aí. O que é que vai acontecer? Olha, a forma de resolver vai ser a mesma, porém somente com uma observação, certo? Com uma observação. A observação é justamente a que eu falei, certo? Vamos aqui, eu vou escrever aqui os pontos 3 e 5, ó. 3, opa, deixa eu escrever esse 3 melhorzinho. Então, vai ficar aqui, ó, 3 e 5, certo? Depois 1 e quem? E 3. E depois x e 1. Bom, aqui nós sabemos que a terceira coluna é quem? É 1, 1 e 1. E agora o que a gente faz? Repete as duas primeiras colunas, não é isso? Fica quanto? 3 e 5, ó, 1 e 3, 1 e 3, e x e 1, beleza? Tranquilos, né? Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que obrigatoriamente, esse determinante aqui tem que ser diferente de 0, certo? Porque se for 0, eles vão estar alinhados. E se estiverem alinhados, não vai formar um triângulo. Tudo bem?
Então vamos aí. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, olha, eu vou multiplicar normalmente, ó, 3 vezes 13 vezes 1, olha. Não vou precisar me preocupar com o sinal, porque estão tudo positivo, então 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. Ó, 5 vezes 1 vezes x vai dar 5x, certo? Aqui, ó. E agora 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Tranquilo. Então, vamos aqui agora, o outro, ó. Eu venho 5 vezes 1 vezes 1. Opa! Errei aqui a direção. 5 vezes 1 vezes 1. Isso aqui é 5. 3 vezes 1 vezes 3. Olha, 3 vezes 1 vezes 3, que é 3. E aqui 1 vezes 3 vezes x, que vai dar 3x. Ok? Então, vamos arrumar isso aqui. Olha só. Eu sei o seguinte, que essa continha aqui, ó, eu posso trabalhar com 9 e com 1. Vai dar 10 mais 5x. Desse outro lado aqui, olha, por sua vez, eu posso fazer o que aqui, ó? 3x eu repito. E posso trabalhar com 3 e 5, que vai dar 3 mais 5, vai dar 8 positivo. Tranquilos? Então vamos agora montar a equaçãozinha, certo? Então o que é que eu tenho aqui? Eu pego esses elementos e escrevo da forma que estão. Olha, 10 mais 5x. Aqui está mais 3x menos 3x mais 8 menos 8. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero, ó. Certo? Então, resolvendo isso aqui, olha, 5x menos 3x vai dar 2x. 10 menos 8 vai dar 2 positivo. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Olha, vai ficar 2x, tem que ser diferente, tá mais 2, olha, passa menos 2. Ou seja, x é diferente de menos 1. Tá aí, gente. Então, se x for diferente de menos 1, o que é que acontece? Esses três pontos aqui, eles não estarão alinhados, ou seja, não serão colineares e são vértices de um triângulo, certo? Tá aí, gente. Essa foi nossa aula. Vou passar questões para vocês e qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem. Obrigado a todos e até a próxima.